A paz seja convosco, amados e queridos irmãos, em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Hoje é quinta-feira, 25 de novembro de 2021, às 13 horas e 6 minutos deste dia. Estamos aqui no setor industrial de Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. Embaixo das árvores, canto dos pássaros, louvor tocando logo ali ao nosso lado, e nós queremos louvar a Deus por mais este dia na 22ª edição do Reino. Hoje o tema é porque sou crente, porque Jesus é importante na minha vida, porque Deus se tornou a minha maior fonte de inspiração e o meu maior desejo. Bom, o livro de Salmos, capítulo de número 23, versículo de número 1, seja ele lido por crentes, católicos, espíritas, budistas, candomblecistas, seja ele por qualquer religião. Lembrando que Jesus ele não é religião, Jesus é salvação. As pessoas que pegam Jesus e introduzem ele em uma religião, mas Jesus não é religião. Então o Salmo 23, versículo 1 diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando Davi escreveu esse salmo, Davi é reconhecido na Bíblia como um dos maiores adoradores do Senhor. E quando todo mundo, a sua família e todo o povo de Israel estava ou guerreando ou cultivando plantios, Davi estava cuidando de ovelhas, amando do seu pai, ainda que ele fosse o menor da casa. Ele estava, e lá naquele local, no campo, ele tocando harpa, adorava a Deus. E como ele era pastor de ovelhas mesmo, animais, no meio da adoração ele introduz essa palavra, e ele deixa lá na frente, quando ele se torna rei, ele deixa escrito no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Davi está dizendo, com o Senhor no meu caminho, com o Senhor na minha vida, com o Senhor me dando ensinamento, com o Senhor me instruindo, com o Senhor me ensinando, com o Senhor me dialogando, com o Senhor me ungindo. O Senhor é o meu tudo. E quando o Senhor se passa a ser o meu tudo, nada vai me faltar. O rei Davi tem descrito na Bíblia, além dos seus salmos, diversas passagens escritas no próprio livro de Samuel, no livro de 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Crônicas, 2 Crônicas, 1 Reis, 2 Reis, tem essa história da vida de Davi. Não há quem não se apaixone pela vida de Davi, não há quem não introduza pela vida de Davi, pois Davi é um dos maiores adoradores que a Bíblia já deixou escrito para nos dar exemplo de adoração. Lembrando muito bem que o rei Davi também errou, também se afastou de Deus em um certo momento e praticou o que não era de acordo à vontade de Deus. O rei Davi também, ele errou, ele com seus erros, ele erra. E também vamos encontrar no livro dos Salmos, o Salmo 150, o rei Davi se humilhando na presença de Deus, reconhecendo seus pecados e os seus erros. Ainda que outros salmos fale de Davi, exaltando Deus, e também de Davi
se humilhando na presença de Deus. O Salmo 23, versículo 1, Davi reconhece que Deus é o seu sublime, é o seu tudo, é o seu pode, determina, faz e ordena. Deus busca verdadeiros adoradores, como disse o Senhor Jesus para a samaritana lá no tanque de Jacó. Busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Adoradores que se entregam, adoradores que passem a viver a vida de Deus, a vida de Jesus. Que vida é essa? Uma vida voltada para o seu próximo, voltada para as pessoas necessitadas, voltada para pessoas que precisam de ajudas de seres humanos, pessoas que tenham fraqueza, que tenham alma triste, abatida. São para essas pessoas que o rei Davi está dizendo que o Senhor é o nosso pastor, e Jesus entra na nossa vida quando nós passamos a se tornarmos verdadeiros adoradores de Deus, que adoramos em espírito e em verdade. O nosso coração, a nossa mente, os nossos olhos, nossos ouvidos, nossos pés, nossas mãos, nossos lábios, nossos olhos, eles adorem ao Senhor. Mas em verdade, nosso corpo, nosso caminhar, nosso falar, nosso ver, nosso tocar, seja para a honra e para a glória do Senhor e Salvador. Então nós precisamos entender que Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Adore das duas formas: adore no seu íntimo, no seu coração, na sua alma, no seu espírito, mas também adore com os seus bens, adore também com as suas finanças, adore também com o seu modo de vestir, o seu modo de falar, o seu modo de caminhar. Deus procura pessoas que tais assim o adorem, pessoas que não retêm as suas riquezas para si, não retêm os seus bens para si, não retêm o seu dinheiro para si, mas eles interpretam e entendem que a passagem que o Senhor Jesus disse que Ele nos daria nesse século ainda 100 vezes mais, é porque Deus sabe o quanto precisamos. Deus conhece o coração. Já vi uma pessoa que tem o coração livre, liberto, tem as mãos puras, as mãos soltas, que se abate, que se animam quando fala em abençoar alguém, doar cestas básicas, doar alimento para alguém. Essa pessoa prontamente ela vai lá e faz esse tipo de obra, e a vida dela não há falta de nada. Ela é empresário, tem carro bonito, tem casa boa. Sabe por quê? Porque essas pessoas não estão com o coração nas coisas, não estão com os pensamentos nas coisas, elas estão voltadas para as coisas de Deus, porque elas sabem que quanto mais ela dá, mais ela recebe. Porque a Bíblia diz isso: quanto mais abençoado alguém dá, mais abençoado ele recebe. Então a gente tem que se preocupar em dar, em receber. É Deus que multiplica sobre nós. Deus conhece o coração de cada um. Deus conhece cada um na sua forma de dar e também na sua forma de receber. Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Adoradores que não se conformam com o século desses últimos tempos, não se conforma com o mundo que estamos vivendo, não se conforma com as doutrinas que estão criando no meio do mundo para tirar o foco do povo de Deus. Pessoas que elas se incomodam quando vê um local, um ambiente, uma entidade, seja como for, um homem, uma pessoa, quando elas querem mudar as coisas de Deus. Essa pessoa não se conforma, porque elas são verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, porque conhecem que o Senhor é o seu pastor e nada vai lhe faltar. Então ela não tem pena, não tem dó de dar a chave da casa, a chave do carro, o cartão, de tirar o dinheiro do banco, abençoar a vida de alguém, porque ela sabe a quem elas adoram. Elas sabem que Deus já fez prova
que a Bíblia diz no livro de Provérbios: fazei prova de mim, trazei os dízimos e as ofertas à casa do Senhor, e vocês fazem prova de mim, e veja se eu não vou abençoar vocês de uma forma tal, tão abastança, que vocês não vão ter celeiros, que vocês não vão ter lugar, que vocês não vão ter como usar e nem como gastar essas bênçãos que eu tenho preparado para vocês, e ainda a vida eterna nos tempos vindouros. Precisamos receber, precisamos dar, precisamos interpretar, precisamos saber orar, pedir a Deus a direção, mas jamais deixar de fazer aquilo em que Deus tem para nossas vidas. Salmo 23, versículo 1: o Senhor é o meu pastor e nada me faz ter falta. Porque Deus conhece o homem, conhece a mulher, conhece a criança, conhece todos quantos dão e todos quantos o recebem. Deus conhece de corpo e de alma. Pessoas que dão sem querer ser vistas, pessoas que dão para que a obra de Deus cresça e seja abençoada, e não quer nem saber para onde vai e o que vai ser feito, mas tem pessoas que querem prestação de contas para elas, não quer que a prestação de contas seja com Deus, quer que seja para ela. Para onde vai o que eu estou dando? Para onde vai? É só olhar os frutos daquela pessoa que você está entregando. A Bíblia diz que pelos frutos conhecereis a árvore. Se você está ofertando, dizimando em um local e você está em dúvida, olhe para os frutos. É pelos frutos que conhece a árvore. Ninguém conhece manga porque dá abóbora, e ninguém conhece jaca porque dá melancia. Jaca, jaca, manga é manga, abóbora é abóbora. Então nós temos que entender que Deus, Ele é perfeito em todas as coisas. Deus é perfeito na sua maneira de fazer, na sua maneira de agir e na sua maneira de estar, na sua maneira de observar e de abençoar. Deus é perfeito. A ninguém Deus deixa em falta. Deus prova os corações, viu? Deus prova os corações. Verdadeiramente Deus prova os corações. E Deus quer que as pessoas saibam que Ele é Senhor e que Ele é Salvador de todas as coisas. O Senhor Jesus é a maior personalidade dos últimos tempos. É a maior pessoa dos últimos tempos. É o maior poder dos últimos tempos. É a maior bênção dos últimos tempos. O Senhor Jesus, Ele pode todas as coisas. E você pode clamar a Ele, pedir a Ele: Senhor, me ajuda, Senhor, me fortalece, Senhor, me dá direção, Senhor, faz em mim com que as coisas aconteçam. E Deus vai fazer. Maior é o que tem para nós preparado. Maior do que está no mundo é o que está em nós. O Espírito Santo de Deus é maior do que o mundo. Então você raciocine aí. Qual a pessoa que você tem que ter como exemplo na sua vida? Qual a pessoa que você tem que ter como exemplo profissional, pessoal, espiritual, a não ser a pessoa do Senhor Jesus? Ninguém mais. Não existe esse ser humano na terra. Não existe essa pessoa que você vai olhar ela de cima a baixo, de dentro por fora, e vai querer ser imitador, querer andar igual, falar igual, vestir igual, fazer as obras iguais. Não, somente o Senhor Jesus. Por quê? Porque Ele é o nosso pastor e não nos deixou falta e não nos deixa falta de nada. Você precisa entender que nós temos uma obra, e essa obra é diante do Senhor Jesus, o maior homem, o maior poder, a maior autoridade, a maior unção. Deixe de olhar para o homem, deixe de olhar para os feitos dos homens, deixe de olhar para as pessoas como se ela fosse seu modelo. As pessoas têm que ser bondosas, têm que ser caridosas, têm que ser amorosas, têm que ser respeitadas, têm que ter caráter, né? Tem que ter caráter. E isso não depende de você olhar para ela ou não. Ela tem que ter para ela mesma, independente de qualquer coisa. Mas nós devemos unicamente tomar como exemplo a pessoa do Senhor
e Salvador Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso. Então, quero deixar essa mensagem para você nesse dia de quinta-feira. E você deixa de olhar para o homem, deixe de olhar para os feitos, para os bens e para a pessoa do homem. Olhe para o Senhor, olhe para o seu bom pastor, que é Jesus. Olhe para Ele, tenha as lembranças dEle, tenha as palavras dEle, tenha o modo de vida dEle. Busque os bens dEle, porque Ele te dá com abundância. E você não fica em falta de nada. Deus te abençoe. Deus te abençoe não só hoje, mas para sempre. Pastor Jailan, que está assistindo esse vídeo, Deus te abençoe, teu ministério, tua casa, tua família, as pessoas que te rodeiam, as pessoas que te cercam, todos aqueles que te conhecem, sejam abençoados em nome do Senhor Jesus. Todos vocês que estão assistindo, deixa um amém, irmão Jeremias da Mecânica Paulo, fica na paz, Deus te abençoe e prospere cada vez mais essas mãos, amém? Todos vocês que estão compartilhando, que estão inscritos no nosso canal, sejam abençoados, não só hoje, mas sempre. Eu te abençoo, em nome de Jesus. Tenha uma boa tarde e até amanhã.